Sou Halley, sou pediatra e sou da área técnica de saúde da criança da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Nós estamos na Semana Mundial da Amamentação e no mês nacional da amamentação, né? Então agora nós temos um mês, o agosto dourado, que representa a amamentação. Então nesse mês nós esperamos que os municípios façam bastante atividades assim em termos de aleitamento materno. Em termos do assunto que nós vamos falar, né? Promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Só um segundo, novamente. Tá. Agora deu. Vai, só um. Então, promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno é a nossa conversa de hoje. A infância é uma fase assim, de intensas e rápidas mudanças, né? A gente observa que uma criança, nos primeiros 2 anos de vida, ela tem uma mudança muito grande no seu comportamento, no seu crescimento. Até 1 ano de idade, a criança, em média, ela cresce metade do tamanho que ela nasceu e ela triplica o peso em média, né? Até os 2 anos também. Esse crescimento, esse desenvolvimento é muito rápido, mas não tão rápido, né? Então, o 2º ano já desacelera, mas nós temos ainda um crescimento rápido. Quanto a desenvolvimento, né, que são a aquisição de habilidades pela criança, nós temos que a criança nasce totalmente independente, totalmente dependente, né, dos adultos que a cercam, principalmente da mãe, e em torno de 1 ano de idade ela já está caminhando e já está tendo uma independência maior. Então é uma evolução muito grande nesse 1º ano de vida. E por ter essa modificação muito rápida, ela também está vulnerável ao meio ambiente, né? A todas as mudanças do meio ambiente. Então, como ela é muito vulnerável, ela necessita de atenção e cuidados especiais, seja da mãe, seja da família e seja dos profissionais de saúde, dos serviços de saúde. Então, a atenção à criança, nessa fase principalmente, ela tem que ser prioritária. Então, a criança é prioridade de atendimento nessa fase, porque com risco de morbidade e mortalidade, né? Então, o risco de que ela tenha alguns agravos que levem a sequelas e até a morte. É tão importante a infância, né? Os agravos e esse período de crescimento e desenvolvimento da criança, que um dos indicadores mais importantes de qualidade de saúde e qualidade de vida de uma população é a mortalidade infantil. Então se coloca esse indicador devido a essa importância da infância. No decorrer da história, né, da história ocidental, nós tivemos períodos em que houve uma elevada taxa de mortalidade infantil e outros períodos em que a taxa de mortalidade infantil diminuía, né? E esses períodos muitas vezes coincidiram com aumento da prevalência de aleitamento entre essa população e baixa de aleitamento materno nessa população. Então, à medida que havia mais desmame, menos aleitamento materno, a mortalidade infantil também aumentava. E à medida que a prática da amamentação era mais importante, a mortalidade infantil diminuía. Por que isso, né? Mas todos os animais amamentam, né? A mulher tem mama, os mamíferos, todos os mamíferos têm mama, e todos os animais que a gente conhece, o filhote vai lá e mama na mãe sem problema nenhum. Por que o ser humano apresenta isso, né? Desmamar, uma dificuldade no aleitamento materno para muitas mães, para muitas pessoas? Por quê? Todos amamentam, todos os mamíferos têm condição de amamentar, porque o aleitamento materno é determinado biologicamente. O que significa isso? A mulher e todos os mamíferos têm mama e produzem leite. Então tem possibilidade de amamentar. Mas por que no ser humano acontece ao contrário, né? Porque no ser humano o aleitamento materno é condicionado culturalmente. Então a prática da amamentação vai depender
da cultura, depender de mitos, de crenças e de moda, né, de modismos dentro dessa cultura. Em algumas culturas a moda, a cultura é de aleitamento materno e outras de desmame, e isso também no decorrer da história a gente observa esse fato. Então, em alguns períodos da nossa história ocidental, a prática habitual era amamentar. Em outros períodos, a prática habitual era o desmame. Então se observou que havia realmente essa relação de mortalidade infantil com desmame, ou com aleitamento materno. No século XX, isso no decorrer da história, mas no século XX aconteceu isso com muita intensidade. Então, a partir do metade do século XIX para o século XX, com a introdução da mulher no mercado de trabalho e todos outros fatores, fizeram com que a mulher diminuísse a amamentação. Então, o incremento do uso do leite de vaca in natura, né? Então a mulher não amamentava, então dava leite de vaca in natura. No início, assim, se ficou preocupado, os médicos ficaram preocupados com as doenças que poderiam advir do leite in natura, né? Tuberculose e outras doenças que poderiam passar para a criança pelo leite de vaca in natura. Mas com a descoberta da pasteurização, isso ficou mais tranquilo. Então os médicos ficaram mais seguros em indicar o leite de vaca in natura desde que pasteurizado. E com isso também veio a invenção do leite condensado, né, que era mais difícil de deteriorar. As fórmulas infantis, né, no decorrer do final do século XX até meados do século XX, então se lançou a indústria do leite artificial, das fórmulas infantis, evoluiu muito e se lançou muitos leites. Tudo isso contribuiu para que se parecesse que era seguro deixar de amamentar e dar um leite artificial, um leite de vaca, seja industrializado ou não. Então se pareceu, mas o que se observou é que houve uma elevação da mortalidade infantil muito grande com isso, do início até meados ou depois de meados do século XX. Então houve o declínio da prática da amamentação e as populações em risco social é que sofriam mais. Então a mortalidade infantil era maior, claro, em todas as faixas econômicas, mas nas populações pobres o risco era maior, né? Por que isso? Né? Então fizeram pesquisas, né? Meados do século XX começaram as pesquisas observando-se que tinha a ver a amamentação com a mortalidade infantil, então foi-se fazendo pesquisa. Por que isso? Né? O que o leite materno tinha de vantagem sobre o leite artificial? Então se pesquisou muito sobre as propriedades do leite materno e se também observou que essa mortalidade infantil nessa fase aí, a alta taxa de mortalidade infantil, se devia a dois fatores. O binômio que se chama infecção e desnutrição. A infecção recorrente numa criança levando à desnutrição e com isso baixa da imunidade e levando a mais infecção. E a desnutrição, né, a má alimentação da criança, principalmente pelo uso de leites artificiais também, levava à infecção, diminuía a resistência da criança, a imunidade, e levava a infecção, a infecções recorrentes. Isso levava a óbito da criança, principalmente por diarreia, infecções respiratórias e doenças imunopreveníveis, né, que nós vamos ver depois esse fator. Então, a infecção e a desnutrição era o binômio que levava à mortalidade infantil, a alta taxa de mortalidade infantil. Observou-se também por que nas populações onde o aleitamento materno era mais forte, mais intenso, a mortalidade era menor. Porque o aleitamento materno ele interfere nos dois fatores, na infecção e na desnutrição. O aleitamento materno, a criança que mama no peito exclusivamente, ela não é desnutrida. E o leite materno tem fatores, se descobriu depois, que tem fatores de proteção, de imunidade, que protege a criança contra a infecção. Então, por isso, o aleitamento materno influenciava nos dois fatores, na infecção e na desnutrição,
influenciava positivamente nesses dois fatores. Em 1984, Colette Clark, no seu livro Do Aleitamento Materno, ela colocou essa frase aí. O recém-nascido tem apenas 3 necessidades essenciais: o calor dos braços maternos, que é a segurança, a certeza da presença da mãe, né, a criança se sente mais segura com a presença da mãe, e o leite dos seus seios. Né? Então ela dando ênfase também ao aleitamento materno. O aleitamento materno satisfaz essas 3 necessidades. A mãe está com a criança no colo, a criança sente a presença dela e ela está alimentando com o seu leite, que é o mais importante. Na década de 70, depois dessas pesquisas todas, e até hoje ainda se faz pesquisa em termos de desnutrição, mortalidade infantil e aleitamento materno, então, na década de 70, a Organização Mundial de Saúde propôs para todos os países, principalmente aqueles onde a taxa de mortalidade infantil era alta, 5 ações básicas de saúde para combater a mortalidade infantil, para reduzir a mortalidade infantil. Essas 5 ações eram o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, como nós falamos no início, o crescimento e desenvolvimento da criança muito rápido nessa fase, dos primeiros 2 anos, leva a vulnerabilidades. Então, acompanhando o crescimento dessa criança, com consultas, com avaliações periódicas, nós podemos detectar fatores que possam influenciar negativamente, contribuindo para doenças ou para sequelas ou até para a morte da criança, e prevenir esses agravos. Então, ACD, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, seria isso. Controle das doenças diarreicas. Por quê? Porque doença diarreica era uma causa muito importante de mortalidade infantil na época. Né? Diarreia levando à desidratação e com isso à morte da criança. Então o controle da doença diarreica se referia a cuidados para evitar a diarreia, saneamento básico, higiene e tudo mais. E também detecção precoce dos casos de desidratação e tratamento adequado sem precisar de internação. A reidratação oral. Então, com isso se salvou a vida de muitas crianças. As IRAs, né? Infecções respiratórias agudas, que também era outro fator de mortalidade infantil, de morte de criança, fator de mortalidade infantil muito alto. Então, as infecções respiratórias, esse programa se baseava em detecção precoce das infecções respiratórias graves e tratamento adequado para evitar a morte. Então, sinais, observar os sinais de perigo e tratar adequadamente. As imunizações seriam as vacinas. Então, ao implementar o programa de vacinação para prevenir algumas doenças infecciosas que também eram causa de morte ou sequela na época. Poliomielite, sarampo, difteria, tétano. Então essas vacinas iam prevenir essas doenças. E, por fim, o incentivo ao aleitamento materno. Então, baseado naquelas pesquisas que mostraram que o aleitamento materno era um fator importante de proteção da criança contra a desnutrição, a infecção e, com isso, a mortalidade ou sequela de desnutrição. Então, incentivar o aleitamento materno era uma ação muito importante dentre essas 5 ações aí. Resultado disso foi uma redução gradual realmente da mortalidade infantil. Então se viu que hoje, de lá até aqui, a mortalidade infantil foi reduzindo gradativamente. E nós temos, em relação àquela época, nós temos baixas taxas de mortalidade infantil, apesar de que ainda não é o suficiente, nós temos que baixar mais. Mas agora a mortalidade não é mais devido àqueles fatores ali, muito raramente. Então, o aleitamento materno, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que o aleitamento materno pode prevenir em 13% a mortalidade infantil. Então, 13% das crianças que morrem antes de 1 ano poderiam ser prevenidas dessa morte apenas com aleitamento materno exclusivo até 6 meses e com outros alimentos a partir daí, como nós vamos ver mais a seguir. O incentivo ao aleitamento materno, essa ação é baseada em 3 eixos: a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno. O que seria a promoção? Então a promoção, na verdade, é capacitar as populações, as pessoas,
comunidades e até profissionais de saúde também, para modificar os determinantes de saúde e a qualidade de vida dessa própria população. Então, seria o quê? Ações educativas, mostrando a importância do aleitamento materno e que realmente ele melhora a qualidade de vida da população. Então, conscientizar essa população para isso. Então, as políticas públicas de aleitamento materno, os planos de ação para incentivo do aleitamento materno e os programas de incentivo à amamentação, como as datas comemorativas, a Semana Mundial da Amamentação, que nós estamos agora, o mês nacional da amamentação, que nós estamos agora, e o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e outras datas. Então, aí nós temos a promoção do aleitamento materno. A proteção do aleitamento materno se refere a leis e normas que vão evitar aqueles fatores que podem reduzir a amamentação, né? Afastar esses fatores que possam prejudicar a prática da amamentação. Isso se baseia em leis mesmo, né? São leis. A licença maternidade, por exemplo, principalmente aquela estendida aos 6 meses, é um fator de proteção. A garantia de creches próximo às crianças, às mães que estão amamentando, próximo ao seu serviço, né? A norma brasileira, principalmente a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, bicos, chupetas e mamadeiras, né, que vai mostrar, vai dizer o que pode e o que não pode dentro do comércio desses produtos. Então, também é uma forma da gente proteger o aleitamento materno. O apoio ao aleitamento materno, que é o terceiro eixo, se dá pelos profissionais de saúde mesmo. Então, nós é que vamos dar o apoio a essas mães e essas famílias. Então, os profissionais de saúde e alguns grupos especiais da população, né, que se chama grupos de apoio à amamentação, eles vão auxiliar essas mães nas dificuldades que elas tenham com a amamentação. Como nós dissemos, o aleitamento materno em ser humano, ele depende de crenças, mitos, né, que existem nessa população. Então, o apoio a essas dificuldades, nós vamos ter essa dificuldade devido a muitas crenças, muitos mitos. Então, o apoio a essas dificuldades vai ser o apoio à amamentação. Alguns programas, eles abrangem os 3 eixos, né? A iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é um programa que trabalha hospitais para que as crianças saiam dos hospitais amamentadas e não com leite artificial. O método Canguru, né, que é um método que vai trabalhar as crianças de baixo peso e prover essas crianças de aleitamento materno. A estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, os bancos de leite humano, né, que eles captam leite humano, eles processam para poder servir aquelas crianças que as mães não estão podendo aleitar no momento, principalmente prematuros, crianças de UTI. E a estratégia, mais recentemente, né, a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que seria a incentivo ao aleitamento materno na atenção básica, porque os outros programas nós falamos era mais em hospitais, mas a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil é incentivo de aleitamento materno na atenção básica, onde essas equipes de saúde elas vão elaborar estratégias para melhorar os níveis de aleitamento materno na comunidade, na sua população, na sua área de abrangência. Como fazer o apoio ao aleitamento materno? Então, os serviços de atenção básica, eles devem estar organizados. O processo de trabalho deve estar organizado de modo que possa acolher essas mães de maneira adequada, né, e oportuna. Nas necessidades e dificuldades. Então, essa mãe chega com uma dificuldade na amamentação e essa equipe deve estar preparada para recebê-la adequadamente e dar todo o apoio que ela precisa, né? Não só numa hora, mas até quando ela precisar. Esses profissionais, para isso, eles têm que estar capacitados, né? Eles devem entender
as situações de risco, reconhecer essas situações de risco e tratá-las adequadamente, né? É o risco para desmame, né? Então, se a criança, a mãe chega com uma dificuldade, ela corre o risco dessa criança ser desmamada. Então, nós temos que dar esse apoio para evitar, para se prolongar o máximo possível o aleitamento materno, que nós já vimos que vai ser importante para a saúde dessa criança e até da própria mãe, da família. Então, para isso, os profissionais devem estar preparados e capacitados no manejo da amamentação e reconhecer esses sinais e orientar a mãe. Então, esse seria o manejo da amamentação. Para isso, nós temos os cursos de capacitação, cursos de manejo da amamentação, que os hospitais amigos da criança eles dispõem. Inclusive, quem é da atenção básica, que tiver o hospital amigo da criança próximo, pode conversar com as equipes do hospital amigo da criança para que sejam capacitados no manejo da amamentação. Existem alguns cursos, principalmente o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, anualmente ele libera vagas para o curso de amamentação, de manejo da amamentação, e o Estado propicia essas vagas. Então, os grupos de atenção básica, as equipes devem estar preparadas para receber esse aviso e se inscrever no curso. A oficina de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil também é uma forma são oficinas que também vão capacitar os profissionais para o apoio ao aleitamento materno. E existe também alguns impressos, algumas publicações do próprio Ministério da Saúde que pode ser acessada pelo portal do DAB para ser consultado e que vão orientar no manejo da amamentação e também nas leis, né, na proteção e promoção do aleitamento materno. Nós temos o Caderno da Atenção Básica número 23, que ele fala sobre a alimentação da criança e principalmente aleitamento materno. A legislação e marketing de produtos que interferem na amamentação, que é sobre a norma brasileira que eu já falei, e a amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias, que vai mostrar para o profissional de saúde o que vai prejudicar a amamentação, o que pode ser evitado em termos de uso de medicamento da mãe para a amamentação da criança, que pode interferir na amamentação. A maioria dos produtos que se usa, dos medicamentos que se usa, não interfere, mas ali nessa publicação vocês podem encontrar de maneira mais detalhada. Então, para o apoio ao aleitamento, além da capacitação, o profissional deve receber adequadamente essa mãe. Então, a abordagem deve utilizar a abordagem dessa mãe que chega com as suas dificuldades, deve ser uma abordagem baseada nas habilidades de comunicação. Então, para quê? Para que a mãe confie no profissional e possa decidir o que fazer com aquela dificuldade. Então, nós temos essas habilidades de ouvir e aprender, que essas habilidades o profissional vai entender, vai conseguir entender as necessidades e as preocupações da mãe para poder ajudá-la. E as habilidades de confiança e apoio, que vai dar segurança à mãe para que ela também aceite as sugestões do profissional, dar confiança no profissional. As habilidades de ouvir e aprender. Então, como a gente vai trabalhar essas habilidades? Como é que a gente vai trabalhar com as mães para ouvir e entender a dificuldade dela? Então, nós temos a comunicação não verbal útil, que são tem algumas características. Por exemplo, o profissional se colocar com a cabeça no mesmo nível da mãe, mostrando igualdade, né, que a mãe se sentir mais segura. Prestar atenção, sempre mostrando para ela que você está atento, o profissional está atento ao que ela está falando. Sorrir, né, mostrar que se mostrar agradável, usar gestos de aceitação, como balançar a cabeça positivamente enquanto a mãe está contando, remover barreiras físicas, alguma coisa que está entre os dois, era bom estar mais próximo da mãe ou do familiar. Dedicar tempo, nunca mostrar que está com pressa. Então a gente tem que dar tempo para essa pessoa falar e expor a dificuldade dela. O toque de forma apropriada também, então tocar a pessoa, mas de modo que na cultura daquela população não seja desrespeitoso.
Fazer perguntas abertas. Então, perguntas abertas são aquelas perguntas que não vão dar resposta sim e não. Né? Então, como é uma pergunta, como está a alimentação do seu bebê? Então, você vai dar oportunidade para que essa mãe exponha e não dizer, está amamentando no peito? Sim ou não. Então, não te dá muita informação. Então, precisa ser a pergunta aberta para que a mãe possa explanar e explicar melhor o que ela está sentindo, a dificuldade dela. E usar expressões e gestos que demonstram interesse, como balançar a cabeça, assim, sei, entendo. Então, para mostrar que está interessado realmente no que a mãe está falando. Devolver com as suas palavras o que a mãe diz. Então, a mãe coloca alguma coisa e você devolve, diz para ela com as suas próprias palavras o que ela falou, mostrando que você escutou o que ela falou. Demonstrar empatia, quer dizer, demonstrar que entende a situação dela. Não simpatia, que é se colocar na situação dela. Não, eu também, aconteceu comigo uma coisa assim. Não, mas você mostrar que está entendendo a situação dela. Parece que a senhora realmente está muito ansiosa com a amamentação. Me dá a impressão dá a entender realmente que isso está sendo muito estressante para a senhora. Então, isso são demonstração de empatia. Evitar palavras que são como julgamento. Está bem, mal, correto, incorreto. Então, são palavras que vão demonstrar julgamento e pode fazer com que a mãe ache que está fazendo errado, que está fazendo as coisas erradas. E a gente não pode deixar transparecer isso. Para aumentar a confiança e oferecer o apoio. Então, são outras habilidades. Aceitar o que a mãe sente e pensa. Aceitar não quer dizer que você está concordando. Se ela está fazendo alguma coisa que não está dentro das normas, não vamos dizer que não está. Nós vamos concordar para depois poder orientar. Reconhecer e elogiar a mãe. Mas não tem nada que possa elogiar nessa mãe. Ela está fazendo tudo de modo inadequado. Mas você pode dizer, poxa, que bom que a senhora veio até aqui. Com todas essas dificuldades, a senhora ainda veio até aqui. É uma forma de elogiar. Então isso leva ela a ter confiança no profissional. Oferecer ajuda prática. Muitas vezes a mãe ou o familiar chega, está com sede, oferecer água. Ela está cheia, carregado com bolsas, oferecer um local para colocar a bolsa, ou se oferecer para segurar a bolsa e colocar em algum lugar, pegar a criança um pouquinho para a mãe descansar. Então isso é oferecer ajuda prática. Dá poucas, mas relevantes informações. Nunca a gente dá um monte de informação para a mãe que ela vai esquecer muitas delas. Então dá poucas informações, mas aquelas que interessam no momento. Então, o importante é isso. Ela não quer outras informações, não precisa. Nós temos aquelas informações, vamos dar aquelas. Mais adiante, nós vamos poder, mas em outros encontros, nós vamos poder dar outras informações. Mas aquelas que são as relevantes no momento. Usar linguagem simples, nunca usar linguagem técnica, porque as pessoas não entendem a linguagem técnica. Então, usar a linguagem popular mesmo, a linguagem que as pessoas usam, para que eles possam entender. Senão a gente não vai poder ajudar. Dar sugestões e não ordem, não dizer faça isso. Não. Que tal se a gente tentar colocar o bebê nessa posição? Vamos experimentar fazer assim? Então são sugestões e não ordens. Então, nós já vimos que o aleitamento materno não tem dúvidas que só traz benefícios para a criança e para a própria mãe. A gente sugere que a gente coloca que o aleitamento materno, e a Organização Mundial de Saúde coloca isso, que o aleitamento materno deve ser exclusivo até 6 meses. Então, até 6 meses, se o bebê é amamentado ao peito, não precisa tomar mais nada, não precisa chá, não precisa água, não precisa outro tipo de leite, só o leite materno e livre demanda. Quer dizer, à vontade do bebê. Se ele toma o leite materno em livre demanda, ele vai evoluir bem, vai ser uma criança mais saudável. Mas para a gente continuar
com esses benefícios do aleitamento materno, nós temos que começar a alimentação complementar a partir dos 6 meses. Então, exclusiva até 6 meses e complementado com alimentos sólidos a partir daí. Não vamos parar de amamentar a criança. Ela vai continuar amamentando pelo menos até os 2 anos de idade, mas com alimentos sólidos a partir dos 6 meses. Essa alimentação também tem que ser uma alimentação de qualidade, não é qualquer alimento. Então a qualidade desses alimentos é um fator importante para a saúde das crianças. Então essa alimentação deve ser constituída por quê? Cereais, hortaliças, os verdes, né? Leguminosas, que são as hortaliças sólidas, as verduras sólidas, as carnes, ovos, frutas e suco de fruta. Então essa alimentação adequada para a criança. Então deve ser uma alimentação rica, mas de qualidade. Esses alimentos devem ser frescos, né, não conservados, não alimentos em fase de deteriorização ou em risco de deteriorização, devem ser frescos. Eles devem ser da época, que geralmente o alimento da época, o vegetal da época, o alimento da época, ele está melhor conservado e livre, de preferência, livre de agrotóxico, né? Então, limpar bem as verduras, lavar para tirar o que tenha de agrotóxico. Ou usar, se quem puder usar o que livre de agrotóxico mesmo. Os hábitos alimentares. Por que nós falamos isso? Porque os hábitos alimentares são construídos até 2 anos de idade. Então, se nós temos uma alimentação adequada até essa idade, com certeza essa criança vai ser um adulto com alimentação de qualidade. Ele vai estar acostumado com os alimentos de boa qualidade. Então, com isso nós vamos prevenir, com alimentação saudável, dita saudável, nós vamos prevenir agravos futuros, diabetes, obesidade, pressão alta, câncer. Então, vários fatores que vão levar à morte ou a doenças graves no futuro. Então, desde a infância, a gente já está construindo a saúde do adulto. Isso é importante. Algumas publicações do Ministério, como eu falei, do aleitamento materno, algumas publicações na página do DAB, que vocês podem conferir, também falam da alimentação complementar. O Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, os 10 Passos para a Alimentação Saudável e a Alimentação Saudável para Crianças Menores de 2 anos, que é um álbum seriado. Então esse material está lá na página do DAB e pode ser consultado a qualquer momento. Então, para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem conferir esse material. Então é isso que a gente tinha que falar. Aí tem também, na apresentação, nós temos as referências que vocês podem procurar. E agora nós vamos dar o espaço para perguntas e respostas. Se o bebê realmente não pega no seio, o que fazer? Na verdade, ele pode não estar pegando no seio por muitas vezes é um bebê pequenininho, né, que ele ainda não consegue pegar direito, mas a gente tem que ter paciência, observar também os sinais de pega adequada e de posição correta do bebê. Muitas vezes o bebê está torto no colo da mãe e realmente ele tem dificuldade de pegar por isso. Então acontece muito isso. Então não pega, a gente coloca na posição adequada, que é barriga com barriga. Então o bebê tem que ficar de frente para a mãe, nunca ele de barriga para cima. Então sempre barriga com a mãe e a boquinha abocanhando o mamilo e a areola, não só o mamilo. Então, abocanhar só o mamilo, realmente não vai sair o leite e vai gerar fissura. Então, toda fissura é má pega. Sempre que a mãe chegar com fissura é porque a pega não está correta. Então, a gente orientar a pega, né, ajudar a mãe a colocar o bebê na posição correta e a pega. E observar também se o bebê é muito pequenininho, que aí demora mais mesmo, a gente tem que ter mais paciência para colocar ele no peito. Bom, a segunda pergunta é da Cristina. Ela pergunta: quando o paciente apresenta, você pode me corrigir se eu estiver errada, hiperemia e calor em um seio, o que devemos orientar?
Porque aí pode ser um engurgitamento ou pode ser uma mastite, né? Então o engurgitamento, né, geralmente ele pode estar vermelho e inchado, mas não tem febre e não tem sinais de inflamação geral. Então, no engurgitamento se usa, hoje em dia está se pedindo para usar compressa fria, mas não por muito tempo, né? Deixar poucos minutos a compressa fria, tirar, depois de um tempo colocar de novo, né? E não há necessidade de usar antibiótico. E outra coisa também, o engurgitamento pode ser devido ao bloqueio de algum ducto. Então, o importante é tentar esgotar a mama, que é para esse leite que está retido sair. Então, o engurgitamento melhora com isso. Então, a retirada manual mesmo, né, orientar a mãe como retirar manualmente, e a gente mesmo pode também ajudar a mãe a retirar e usar compressa não gelada, compressa de água na temperatura normal, não quente, tá? Não morna. Não se usa mais compressa morna, é mais compressa fria mesmo. Bom, o protetor de silicone para o seio pode ser usado? A gente não recomenda protetor de silicone. Por quê? Porque o protetor é um bico. Ele nunca vai ser igual a mama. E daqui a pouco o bebê não consegue pegar na mama corretamente. Então, se tem fissura, corrigir a pega. Corrigindo a pega, quando o bebê pega corretamente, não dói o mamilo, mesmo que tenha fissura. Dói na hora que ele pega, mas depois que ele está já mamando, não dói. E a fissura tende a ir melhorando à medida que o bebê pega corretamente. Sempre ficar atento que muitas vezes a gente resolve os problemas, as dificuldades de amamentação, só orientando a pega do bebê e a posição do bebê no colo. Então, em muitos casos a gente consegue resolver só com isso. Tem dificuldade, não está conseguindo pegar, vai observar a posição e a pega não estão, principalmente a posição. Se a posição está correta, é mais fácil o bebê pegar corretamente. Se mesmo com a amamentação exclusiva, o bebê apresentar muita cólica, o que devemos orientar? Tá. A cólica ele vai ter com a amamentação exclusiva ou não. Tem bebê que tem muita cólica mesmo. Então você tem que ver se a cólica é porque está formando gases ou se é a cólica do lactente, né? Que é uma cólica, aquela cólica que dá geralmente à noite, tem o horário fixo, né? Muita gente chama de cólica da novela, porque é daquele horário das 8, 7, 8 e vai até tarde da noite, depois o bebê sossega. Então isso é chamada cólica do lactente. Isso não é problema de doença, é um problema estressante, leva os pais a ficarem ansiosos, mas a gente tem que dar segurança para esses pais. Dizer que não é nada de risco de morte, não é nada risco de doença grave, mas que é uma coisa, realmente, é uma coisa que leva à ansiedade, é uma coisa que os pais ficam preocupados, mas que não é nada importante, que ela deve passar com o passar dos meses, né? Geralmente essa cólica do lactente, que a gente chama, ela vai até os 3, 4 meses, no máximo 3, 4 meses e cessa. Ela vai cessando aos pouquinhos e depois tudo sossegado. E não é o fato de suspender a amamentação, não é indicação de suspender a amamentação, porque se com leite artificial provavelmente vai continuar ou até piorar essa cólica. Então não é motivo de suspender a amamentação, não. Uma coisa importante também é a família, né? Então é importante que a mãe tenha o apoio da família para amamentar. A mãe não vai trabalhar, não vai fazer serviço de casa, mas deve ter os familiares que apoiam, o pai, a avó, a tia, ou alguém da família que apoie os serviços dela enquanto ela está amamentando, né? Isso é muito importante. E é importante também que a gente traga esses familiares, chame esses familiares junto na consulta, no atendimento da mãe, para eles também terem essas informações. Muitas vezes as pessoas, os profissionais de saúde falam, porque a avó atrapalha. Mas muitas vezes, se a gente conseguir usar as habilidades ali que eu falei, ouvir e aprender e confiança e apoio, essa avó vai ser um apoio importante para a gente. Se a gente conseguir captar essa avó para o nosso lado, ela vai ser um apoio muito importante. Então não se irritar
porque muitas vezes eles questionam alguma coisa. Mas como eu falei para vocês, a amamentação no ser humano é um processo cultural, é condicionada culturalmente. Então, para a gente mudar uma cultura é preciso educar, precisa orientar e precisa fazer com que essas pessoas confiem na gente, no que a gente está falando. No início da amamentação, como a produção de leite ainda é irregular, podemos orientar a ordenhar os seios e armazenar o leite? Pode, porque muitas vezes é o início da amamentação, a mama enche muito, né? Então a gente chama de apojadura, é nos primeiros dias. Então a mama enche muito. Se ela está com excesso mesmo, que é aquela mama em forma de balão, né, que o bebê não consegue pegar porque o mamilo também está plano, devido ao excesso de leite, então a gente pode esgotar a mama para que ela fique macia e o bebê consiga pegar adequadamente. E o tempo que podemos armazenar o leite? O ideal é vocês conversarem com o banco de leite, mas assim, em geladeira se orienta no máximo 12 horas e assim congelado no máximo 15 dias. O bebê que mama e não engorda, como auxiliar? Aí se o bebê mama e não engorda, também nós temos que seguir o gráfico do crescimento, porque às vezes é um bebê pequeno. Às vezes não é que ele não engorda, ele aumenta, mas dentro de um padrão que seguindo a curva do gráfico, mas mais abaixo da mediana. Então é importante a gente não achar que o bebê está desnutrido porque ele está num canal abaixo da mediana. Então todos aqueles canais ali são normais, dependendo de cada bebê. Então às vezes ele segue um canal abaixo e não é desnutrido. Ele está aumentando. Ele não obrigatoriamente, é um risco a gente tentar determinar quantas gramas aumenta por dia, porque aí nós podemos cair num erro, né? Achar que o bebê não está aumentando tanto e o bebê está aumentando adequadamente. Então sempre seguir a linha do gráfico, né? E se o bebê realmente não estiver aumentando adequadamente, pode ser que ele não esteja tirando o suficiente. É o mais comum, porque então a gente tem que ver a posição e a pega, sempre a posição e a pega, isso é importante. O que pode acontecer é isso, então a hora que o bebê pega, ele tira o suficiente e começa a aumentar o peso, né? Então tem muita coisa, cada caso é um caso diferente, mas a gente tem que avaliar bem tudo isso. Pega e posição é muito importante a gente avaliar. E até ver, né, se essa mulher também não teve uma cirurgia plástica de mama, que possa estar atrapalhando, diminuindo a produção também, dificultando a saída do leite. Então tudo isso tem que ser avaliado. Quanto ao bebê que nasce hipoglicêmico? Na verdade, se o bebê mama no peito, ele vai manter ele vai regularizar essa glicemia dele. Muitas vezes eles dão na maternidade, dão água com açúcar, dão leite artificial, mas se ele amamentar no peito, ele vai normalizar a glicemia. Por quê? Porque o leite materno é rico em lactose, né? Então o leite materno tem mais lactose que o leite artificial, o leite de vaca. Então não tem por que a gente complementar com outro tipo de alimento, né? Então é leite materno mesmo. É amamentar mais frequentemente. Então amamentar em livre demanda. Dá bastante leite materno para o bebê.